Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Frazão, sou geógrafo, trabalho na Prefeitura de Embu e uma das minhas atribuições é o planejamento do território, né? E recentemente, mês passado, a gente esteve no INPE exatamente para consultar os especialistas do CPTEC acerca de toda essa questão, né? E aí, óbvio, a postura deles vem nesse sentido mesmo, que a gente está aqui vendo ele ser criticado, né? Enfim, vocês não comentaram do INPE, mas seria interessante um comentário sobre como o INPE, que é a referência nesse sentido, né? Tanto do ponto de vista do supercomputador que eles acabaram de comprar, quanto da adoção de certos modelos matemáticos, etc. e tal, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Eu gostaria que algum de vocês, que, enfim, se sinta mais à vontade, comentasse um pouco a questão da participação do INPE dentro desse debate. E uma outra coisa que é mais uma observação, que é assim, a princípio, no entendimento de geógrafo que eu estou tentando formular aqui sobre o que foi esse debate, o que tem sido esse debate, tinha um dever da comunidade científica de questionar essa afirmação, como todo bom cientista, né? Duvidar, não necessariamente no sentido do ceticismo, mas no sentido da curiosidade intelectual, né? Enfim. E isso foi muito bem feito, né, num nível de divulgação aqui nesse debate de hoje, né? Achei maravilhoso, lembraram de coisas que eu tinha esquecido já, fundamentais, né? Então, certos ciclos, certos processos, etc., né? Agora a gente está entrando numa outra parte também que cabe aos cientistas discutirem, que é uma parte que sai um pouco do conteúdo que foi discutido aqui, mas que foi apresentado a todo momento, que é a questão das ciências humanas. Quer dizer, se os Estados Unidos tem apesar de ele ser uma referência de democracia, ele tem uma distribuição de renda pior que a Índia. Isso é uma coisa um pouco impressionante, mas isso é um fato, né? O índice de Gini dos Estados Unidos é um indicador pior do que o da Índia, que é um país de terceiro mundo que acabou de ser, há 70 anos ele deixou de ser colônia, né? Enfim, né? Tem uma sociedade de castas, tem todo um problema. Enfim. Então talvez os Estados Unidos não sejam um parâmetro político e ético para a civilização, mas enfim. Aí entra então a seguinte observação, quer dizer, se existe toda uma articulação política institucional no sentido de fortalecer um discurso sobre a mudança climática que resultaria, né, num controle territorial, produtivo e econômico sobre a maior parte da população do mundo, isso se torna um objeto de estudo das ciências humanas, econômicas, históricas, etc., etc., e esse estudo é extremamente necessário. Então aí fica uma sugestão ao Fake Climate, né? Enfim, a organização e aos debatedores em geral, interessados no assunto em geral, quer começar a trazer esses estudiosos desses assuntos, porque se a gente consegue mostrar, né, que uma determinada universidade é completamente permeada por uma postura política de um determinado governo, os trabalhos, os produtos dessa universidade devem, né, enfim, sofrer aí um abalo de credibilidade. E isso é uma coisa grave do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, etc. Enfim, então fica a questão sobre o INPE e esse pequeno comentário. Obrigado. Um comentário aqui sobre o professor Carlos Nobre, do INPE, né? Nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele na Casa do Saber, como eu comentei rapidamente com vocês durante a minha apresentação. Ao final, apresentei alguns argumentos para discutir com ele, enfim, simplesmente foi embora, disse que não tinha tempo, tinha mais compromissos, o assunto ficou realmente sem resposta. Nós organizamos um evento na Casa do Saber, eu comentei com vocês também, né, a apresentação do filme, a primeira apresentação pública aqui no Brasil, Not Evil, Just Wrong. Quer dizer, não é mal, apenas está errado, a questão de como está sendo abordada pelo clima. E fizemos a questão, né, o diretor da Casa do Saber, de convidar ambos, assim, fazer um debate, né, convidar pessoas de ambos, dos dois lados, né? Alguém para defender e alguém para atacar. E eu lembrei do professor Carlos Nobre, professor da casa, vocês têm todos os dados de contato, né? Entrem em contato com ele, para ele vir debater o assunto aqui conosco, né? Bom, a resposta é que ele não tinha disponibilidade, enfim, não estava interessado e esse assunto ficou por isso mesmo. Quer dizer, várias oportunidades já foram dadas para o professor vir debater esse assunto. E eles
simplesmente, ainda mais agora que conquistou o castelo de cartas, né, que ele montou, não tem o menor interesse em debater o assunto. Eu não sei se você é leviano para fazer essa afirmação, né, quer dizer, da mesma forma como eu sou engenheiro agrônomo e estou aqui discutindo o clima com vocês, o professor Carlos Nobre é engenheiro elétrico. Sabe? Não sei porque ele pode saber mais de clima do que eu. Acho que com a minha experiência de velejador eu consigo entender e discutir o assunto bem mais do que ele. A minha preocupação é quando os modelos, né, começam a substituir os dados. Esse é um problema sério. E, no caso, a tendência do INPE realmente é dar ênfase a modelos e certamente vai distorcer. Agora, acabaram de apresentar um projeto para mega cidades, acho que vai entrar na FAPESP, né? Certamente, projeto para mega cidades, no caso, aplicação para a região metropolitana de São Paulo, onde eles pretendem, então, estudar um modelo para onde a cidade vai crescer, e obviamente só vai crescer para cima dos morros, né? Porque não tem outro lugar, e estudar a mudança climática da cidade nos próximos 100 anos, por aí, utilizando o modelo ECA com resolução de 40 quilômetros. Aí eu pergunto, bom, no modelo, cada pontinho de grade, a distância é 40 quilômetros. Qual é a área da região metropolitana de São Paulo? Então, 40 vezes 40 dá 1.600 quilômetros quadrados. Portanto, vai ter 4 pontos. Né? No modelo global, São Paulo aparece com 4 pontinhos. Então, claro está que ao se rodar o modelo tende a suavizar tudo, não aparece resultado algum. E essa história de que o pessoal de climatologia vende também, de que agora então vamos usar modelos regionais. Olha, modelo regional ele não cria informação. Ele, para ser rodado, ele precisa das condições de fronteira que são dadas pelo modelo global. E um modelo, o modelo global ele depende muito da resolução dele. Se ele tem os pontos de grade a uma distância de 300 quilômetros, ele não consegue definir fenômenos com uma escala inferior a 600 quilômetros, o dobro da resolução. Portanto, como eu disse, o pessoal tem tido a tendência, na realidade, de acreditar muito mais nos modelos do que na realidade. E como eles são os grandes líderes, né, aqui dentro do Brasil, estão colocando mais um supercomputador, 276 teraflops, né, são 276 trilhões de contas por segundo, vai ser o quarto na coleção, quarto supercomputador. Então, não é de se espantar que vocês, na realidade, não tiveram a resposta que gostariam de ter. Mas eu tenho uma solução um pouquinho mais barata do que isso. Não vai custar esses 50 milhões, não. Procure utilizar a metodologia para planejamento, a chamada metodologia de previsão por similaridade. O que é que vem a ser isso? Você identifica no passado uma situação global semelhante ao que nós estamos tendo agora. Você identifica então no passado uma situação global semelhante agora. Por exemplo, período que o Pacífico ficou frio, de 47 a 76,
E agora o Pacífico, então, está mostrando tendência de ser resfriado nos próximos 20 anos. Vamos admitir que esses ciclos sejam de 25 a 30 anos. Então, o que você faz? Você pega os dados que você tem disponíveis. Temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação, daquele período passado. Analisa e calcula o seu risco, né? Calcula a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Para isso, basta você ter um bom banco de dados, no caso, precipitação diária, temperatura máxima e mínima diária, e você vai poder, então, traçar, ou vai ter um resultado muito mais próximo do que realmente vai ocorrer, do que você depender de um modelo de clima que não tem os processos físicos adequados para resolver o clima. Então, eu diria que não custa muito, é só ter paciência para criar um bom banco de dados. E hoje eu espero ter a oportunidade de, talvez no início do ano que vem, de vir aqui mostrar a vocês, aos estudantes, a quantidade de coisas que já existem na internet e que a gente pode usar para análises. Você sabia, por exemplo, você tem análises de 6 em 6 horas, desde 1948 até o presente, de 6 em 6 horas. Quer dizer, são um conjunto chamado de reanálise de dados, mas que eles nos orientam e nos dão resultados bastante bons. Então tem muita coisa que pode ser utilizada do que está na internet e associando as observações que já foram feitas no passado, você identifica. Por exemplo, eu posso dizer que este período aqui de 2010 está semelhante a 1954, 1956. Aí eu vou lá para o meu banco de dados e vejo o que ocorreu nesse período de 1954 a 1956, e certamente os resultados vão ser muito bons para efeito de planejamento. Portanto, não se preocupe muito, que, como diria a Madre Superiora, tudo que sobe acaba caindo, né? Então eles têm o grau de ascensão deles, mas eles mesmos vão, se não tomarem cuidado, vão decretar o descenso deles. Só queria remendar aqui com um comentário, uma das coisas que meu pai dizia, quer dizer, o computador é burro, ele é alimentado pelas pessoas, então ele pode ser alimentado de uma forma um pouco melhor, um pouco pior, né? E usando o palavreado que ele gostava de usar, quer dizer, se o input é bosta, o output vai ser merda. Quer dizer, se você faz uma correlação, enfim, insere dados lá e aquele negócio não... Veja a previsão do tempo, voltando ali à brincadeira, a história do colega Narciso Vernizzi. Quer dizer, nós não somos capazes de prever o tempo depois de amanhã. Todo dia, se você assiste o Jornal Nacional, você vê a mocinha lá que já está com barrigão. Não acerta. Não acerta. Gente, nós não somos capazes de prever o tempo. Na próxima semana nós estamos querendo prever o tempo daqui a 50 anos. Quer dizer, o modelo roda, qualquer distorção, daqui a 50 anos, você multiplica isso por... Eu não sei, o professor Molion comentou com muita propriedade, obviamente, quer dizer, o efeito das nuvens. Como velejador, a gente percebe isso. O dia está quente, evapora bastante. No final de tarde, formam-se nuvens. A temperatura diminui. Na época que eu trabalhei com floricultura lá na Espanha, os dias nublados no inverno eram os melhores, porque não havia irradiação do calor, eram os de temperatura mais amena. Quer dizer, o feedback negativo, expressão que o professor aqui usou, e que eu, enfim, comprovei na experiência prática, né? Quer dizer, se eventualmente o planeta estivesse aquecendo, mais nuvens iam se formar, e essas nuvens, por efeito de feedback reverso, iam diminuir a temperatura. Quer dizer, isso não está em nenhum modelo.
A Royal Society of Science, né, depois do escândalo do Climate Gate, que aliás completou 1 ano nesses últimos dias, né, fez um reapanhado das suas conclusões. Eu fiz questão de traduzir esse material, está disponível lá no meu blog, eu recomendo vocês para darem uma lida. E tem uma notícia que eu li pouco antes de vir para cá. Amanhã é um dia muito significativo nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças, né? Thanksgiving Day. O Mark conhece muito bem isso, todo mundo vai comer o seu peru lá. E certamente nas preces, nas orações, nos agradecimentos dos norte-americanos, deveria haver um reconhecimento à contribuição que o incremento de gás carbônico trouxe à fartura nas mesas. Porque mais gás carbônico, como vários dos colegas aqui acabaram demonstrando para vocês, significa mais produção agrícola, que por sua vez significa melhor alimentação para os seres humanos. Queria só comentar acerca dos modelos ainda, que até assim, a discussão dos céticos e contra os aquecimentistas, os céticos às vezes usam esse artifício de falar que os modelos não servem para prever o tempo para amanhã, então eles também não servem para prever o tempo daqui a 100 anos. E é comum você ver desaquecimentistas falando que isso é uma bobagem dos céticos, porque os modelos de previsão de tempo que a gente vê no dia a dia, eles funcionariam com basicamente uma fórmula diferente dos modelos que preveem o clima. Mas seria interessante se você pedir para um desses aquecimentistas rodar um modelo desse. Se ele fala, não, o modelo funciona e ele, com o cálculo e dos dados históricos todos para dar o clima daqui a 100 anos, por que eles não rodam esse modelo até chegar no dia de amanhã? Então ele preveria o clima de amanhã certo, né? Então é só você deixar de usar a previsão de clima que se usa e usar o modelo climático para acertar. Os dados históricos rodados no modelo, não o clima de ontem ou da semana passada. Sim. Então eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque seria uma prova de que esses modelos são inúteis. Então, só para corroborar aí. Não precisa ir longe, não. Normalmente nas minhas palestras, hoje eu dirigi um pouco mais para o lado do efeito estufa, em função de que eu esperava que fossem abordados mais esses aspectos. Mas o modelo E do GIS, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, da NASA, que é o top, né, o supra-sumo do modelo, como a gente disse, se o modelo for bom, ele consegue reconstituir o clima passado. Acho que é um teste justo. Então eles rodaram esse modelo desde 1880 até 2003. E os resultados são verdadeiros absurdos. Eu tenho uma lista, tenho um slide em que eu listei alguns pontos importantes, mas tem um que salta aos olhos, que é o fato de que o modelo colocou uma redução de 20% na chuva da Amazônia. 20% na chuva da Amazônia. Em termos de clima, nós sabemos que tem 3 regiões do mundo que são a fonte de calor para a circulação atmosférica, que é a Amazônia, a região equatorial da África e aquela região da Indonésia, norte da Austrália, que é a piscina de água quente do Pacífico. Essas 3 regiões são consideradas as fornalhas da atmosfera, e são a região de ascensão dos ramos da célula de Walker. Ora, se o modelo, ao rodar desde 1880 até o presente, ele erra na fonte de energia. E foi uma redução violenta, equivalente a 20%, para vocês terem uma dimensão, dá cerca de 20 mil Itaipus funcionando com 14 gigawatts de potência. Isso é o máximo de potência. Se o modelo erra na fonte,
e a que coloca energia no sistema, o que você espera que isso ocorra nos trópicos e fora dos trópicos? Tá? Então, realmente, é lamentável que o pessoal que se envolve com o modelo, eles acreditem muito mais no modelo em si do que nos dados que estão sendo registrados. E o modelo, Guilherme, ele por si só ele é um filtro. No momento que eu tenho que representar o modelo com uma grade tridimensional, essa grade, a distância entre os pontos já é um filtro. Então, se o meu modelo for 300 km, significa que ele não vai captar nenhum fenômeno que tenha uma escala espacial duas do modelo, ou seja, ele filtra tudo que for superior em escala espacial a 600 km de comprimento. Com isso, ao filtrar esses movimentos, ele então começa a propagar o erro à medida que vai integrando no futuro. Então, se no modelo de tempo o seu limite de previsibilidade é da ordem de 15 dias, e esse mesmo modelo de tempo é usado como modelo de clima integrando, então, claro está aqui, o resultado que sai ali não tem absolutamente nada a ver com o que vai acontecer, porque o erro vai se propagando e o resultado final tem muito mais ruído do que, na realidade, informação. Portanto, é lamentável que as pessoas cheguem a ponto de dizer, olha, estava previsto para hoje às 15 para meia-noite, tudo isso. Está previsto, o modelo previu uma chuva de 100 milímetros aí, não choveu, a culpa é da natureza, não é do modelo. E é um erro epistemológico clássico que vocês aqui na geografia entendem muito bem. Então, portanto, onde será que, pergunta do colega, onde será que a gente vai discutir esses assuntos? Se for nas ciências humanas, né? Porque eu discuto bastante com o Marcel, o pessoal que também me conhece. Poxa, aqui a gente tem um leque de oportunidades de enxergar vários objetos assim, e ver quais são as suas relações. O pessoal do IAG não vai fazer isso. O pessoal do IO não vai fazer isso. O pessoal da FEA também não vai fazer isso. E pior de tudo, né? Isso aqui muda o clima do planeta. Né? Na visão deles, isso aqui muda o clima do planeta. Universitária dessa politização da questão ambiental que foi feita pelo Dr. Donald Gibson, um sociólogo da Universidade de Pittsburgh, que começou a investigar a politização do ambientalismo, por acaso, quando ele está investigando os bastidores do assassinato do presidente John Kennedy, que aliás anteontem fez 47 anos. Ele escreveu um livro chamado Environmentalism, Ideology and Power. É um livro que, mesmo nos Estados Unidos, é uma raridade bibliográfica, encontra-se na Amazon Books, é bem caro, mas eu recomendo, é leitura obrigatória para quem quer entender esse processo. Fora desse, houve uma jornalista canadense chamada Elaine Dewar, escreveu um livro chamado Talk of Green, que eu e meu grupo publicamos aqui no Brasil há 3 anos atrás, com o nome de Uma Demão de Verde. É um livro de 532 páginas, mas que é a investigação jornalística mais completa feita sobre bastidores do ambientalismo em escala mundial. E ela entrevistou alguns mentores desse processo que não tiveram o menor melindre em, como se diz, cuspir o saco, dar o serviço, mostrar que estava por trás disso. E eu e meus colegas do meio do Movimento de Solidariedade Ibero-Americano pegamos uma pesquisa feita desde a década de 80 por uma revista americana chamada Executive Intelligence Review, e nos últimos 15 anos desenvolvemos a pesquisa a partir do Brasil, publicamos 2 livros a respeito disso. Um publicado em 2001, chamado Máfia Verde, o ambientalismo e serviço do governo mundial. É um livro que para padrões brasileiros, é um best-seller, tem 20 mil exemplares vendidos.
E em 2005 lançamos a continuação chamada Máfia Verde 2, Ambientalismo, Novo Colonialismo. Esse livro você pode encontrar na Livraria Cultura aqui em São Paulo, tem vários, sempre nos renovam os pedidos. E me constam, esses são assim, de domínio público, são as 3 investigações, sendo que apenas uma em âmbito universitário, desse professor Donald Gibson, que foram feitas sobre essa politização do ambientalismo. Mas eu recomendo particularmente o trabalho do Dr. Gibson, que não foi publicado no Brasil, e o da jornalista canadense Elaine Dewar. Falar daqui. Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou estudante de graduação aqui da casa mesmo. E eu também tive presente no último evento e fiz uma pergunta sobre a relação dos mares e do gás carbônico. Essa questão de você aquecer o gás ser emitido, né, por solubilidade, por propriedade dos líquidos. E você vê muitos cenários catastróficos deles falando que o aquecimento, o gás carbônico, ele vai começar a acidificar as águas marinhas e isso vai acabar com toda a vida baseada em carbonatos. E só que o simples aquecer da temperatura do mar já jogaria esse gás carbônico para fora. Fiz essa pergunta e obtive a seguinte resposta, que ainda não está na atmosfera, a pressão do vapor não atingiu ainda o limite na atmosfera. Então, ainda, mesmo aquecendo a temperatura marinha, ainda há espaço para entrar mais gás carbônico no oceano. Eu queria uma consideração, talvez do professor Moleon, isso, e uma observação a nível geopolítico. Acho que muito interessante que a gente esteja fazendo essa relação com a geografia humana, as ciências humanas. Do nível geopolítico, eu enxergo o lado político de todo esse discurso como uma tentativa de você minar o poder do Estado Nacional para você criar, através de instrumentos, de órgãos internacionais, para você poder violar essa soberania do Estado sobre o seu território. E é isso, eu acho que é o que está colocando em xeque agora o movimento ambientalista, o Estado Nacional. Os registros que a gente tem de testemunho mostram sempre que quando os oceanos estão frios, a concentração de CO2 no ar é mais baixa. Existe uma lei chamada Lei de Henry, em que ela diz que a pressão parcial do gás depende realmente da temperatura da água. E a gente vê isso muito claramente nas bebidas, nos refrigerantes, né, que são gaseificados, ou na água com gás. Enquanto você tem a água com gás tampada, ou seja, a pressão interna é da ordem de 2 atmosferas de pressão, você não vê nenhuma bolha saindo do líquido em direção à superfície. No momento que você abre, que você reduz a pressão entre a superfície do líquido e a tampinha da garrafa, você vê imediatamente as bolhas saindo. E essas bolhas ficam saindo se o líquido estiver frio. À medida que o líquido aquece, ele expulsa o gás que estava em solução. Então há realmente uma tendência de os oceanos, ao se aquecer, e aí a razão do aquecimento dos oceanos é debatível. Pode ser só o sol? Talvez não. Tá? Talvez não seja só radiação solar que aqueça os oceanos, porque a nossa ignorância no que se refere ao calor que sai do interior da Terra e aquece as águas profundas, ela é muito grande. Acho que hoje não tem ninguém no mundo que seja capaz de dizer isso. Quanto calor sai do interior da Terra, que é transferido para os oceanos
e depois isso chega à superfície. Como também ninguém tem condições de dizer quanto CO2 sai do interior da Terra e entra pelos oceanos, alimentando os oceanos. Então, uma vez que os oceanos se aquecem, pelo menos essa camada mais de cima, ela tem tendência a liberar mais CO2. Para cada aumento de 1 grau, tá? Se você fizer o cálculo de difusividade, você vê que na superfície oceânica isso daria um aumento de 28 ppm de CO2 na atmosfera, aumentando de 1 grau. Aí, em geral, quando você tem El Niños, por exemplo, uma grande região do Pacífico, às vezes superior a 30 milhões de quilômetros quadrados, permanece 1 a 2 graus, às vezes algumas regiões chegam a ficar 5, 6 graus mais elevados, tá? Então os El Niños, por exemplo, eles são um grande contribuinte para liberar o CO2 dos oceanos em direção à atmosfera. E se a gente pega um período como de 77 a 98, em que a frequência de El Niños foi muito grande, então pode ser que esse aumento de CO2 que nós tivemos nesses últimos anos esteja na realidade relacionado com, claro, a temperatura do oceano em função dessa alta frequência de El Niños. Se os oceanos esfriarem agora nos próximos 20 anos, como a gente espera que vai acontecer, mas eu coloquei a ressalva que talvez essa variação não seja uma variação cíclica, ela pode ser uma variação aleatória em função da atividade sísmica, e que de repente, quando a gente faz um tratamento matemático, aparece uma ondinha razoavelmente bonitinha, né, de 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos esfriando. Então é bom vocês terem isso em mente, que essa atividade sísmica, eventualmente, ela pode mudar. Mas a partir da hipótese que isso seja uma oscilação confiável ou real, então nos próximos 20 anos nós vamos ver um resfriamento, e associado então com o decréscimo da produção de energia do Sol, vai levar a um resfriamento ainda maior dos oceanos, e é possível que os oceanos passem a absorver agora mais carbono. E não tem essa história de acidificação, porque o que existe de carbonatos e silicatos nessa primeira camada, 200 metros, que é a camada de mistura, é suficiente para fixar todo o CO2 que existe na atmosfera e ainda sobrar. É curioso que não se fala, quando se fala em fonte de CO2, ninguém fala, por exemplo, na dissolução das rochas carbonatadas, que é a desmineralização das rochas carbonatas, que eventualmente vão acabar no oceano constituindo então as conchas desses moluscos marinhos, que eventualmente se precipitam e vão para o fundo do oceano. Na realidade existe uma incerteza muito grande nisso tudo, é muita pretensão a gente achar que sabe de tudo isso. Mas uma coisa vai ser muito interessante, e vocês são nós, de certa forma, mas vocês que são jovens são mais ainda privilegiados, que nesses próximos 20 anos o Sol vai estar nesse mínimo que ocorre a cada 100 anos. E felizmente agora a gente tem uma parafernália enorme de instrumentação em órbita, telescópios, sondas, satélites, que nos vão permitir medir, acompanhar a atividade solar. E um dos aspectos muito importantes é o campo magnético solar, que ele enfraquece, e espera que ele se enfraqueça pelo menos a 50%, ou seja, fique a metade do valor que foi medido em 1957-58, durante o ano geofísico. Se isso ocorrer, nós não sabemos exatamente qual é a consequência da redução do campo magnético solar. O campo magnético terrestre pode responder, e isso pode mudar, por exemplo, a circulação do magma debaixo da superfície das placas tectônicas, e isso, por exemplo, produzir uma maior atividade sísmica durante esses 20 anos.
É curioso, quando você estuda atividade sísmica no passado, você observa que toda vez que o Sol está no mínimo, ocorrem grandes terremotos. Como, por exemplo, no mínimo do século XX, o terremoto de São Francisco foi em 1906, bem dentro desse mínimo solar. E naquela época, naquela oportunidade, tivemos pelo menos 12 terremotos com magnitude superior a 8,0 na escala Richter e 3 grandes erupções vulcânicas naquele mesmo período. Pode ser, como o fenômeno ocorre uma vez a cada 100 anos, fica muito difícil você estabelecer ligações. Mas pode ser que a variação do campo magnético solar tenha muito mais impacto na Terra, no ambiente e até nos próprios seres vivos do que nós imaginamos. Então acho que nós vamos ter uma oportunidade única agora, desde que o homem passou a andar com 2 pernas, né? Durante a evolução todinha do ser humano, é a primeira vez na história que nós vamos estar equipados para observar como essa variação de atividade solar vai interferir na geofísica do planeta, no clima e possivelmente até nos seres vivos. Quem sabe a gente entenda um pouco melhor como é que os oceanos respondem, como o CO2 responde em função dessas mudanças. Por favor. Boa noite a todos. Na verdade, minha pergunta não é específica sobre o tema, e sim qual que é o objetivo e como é que vocês pretendem chegar nesse objetivo com esse debate. É apenas entre a comunidade científica ou vocês querem envolver a sociedade em geral? Até porque, sim, é que o tema é pelo debate científico, né? Porque é um tema importante, mas se a sociedade não se envolver, se não tiver essa massa crítica, fica bem difícil, né, de fazer com que políticas públicas sejam mudadas e tudo mais. Então, essa é a minha pergunta e a minha preocupação, porque eu gostaria de ver esse debate realmente sendo bem ampliado, né? Precisa ser muito ampliado. A Rede Bandeirantes, que se dispôs a, enfim, levou o nosso material aqui, parece que entrou no ar hoje, não sei. Eventualmente a gente vai saber disso depois, qual foi a repercussão. Mas a Globo, a Record, não tem interesse. A agenda está fechada com esse tipo de assunto. Você vai na redação das revistas, dos jornais, o pessoal não quer nem saber. Entendeu? Tem um trechinho aqui de um... Mas só complementando isso aqui, por que eles se interessaram pelo assunto mudanças climáticas? O mundo está cada vez melhor, mas a ladainha persiste e nós somos afogados por más notícias todos os dias. Desgraça e notícia ruim prendem mais a atenção do público em geral. E a mídia vive de anunciantes que pagam mais pela audiência que pelo conteúdo. A realidade, portanto, é constantemente distorcida. E não sei até onde a gente pode, quer dizer, o Mark e eu, nos últimos anos aí, debates, sabe, o pessoal lá da Casa do Saber, porque são nossos amigos, enfim, lá vem os dois malucos outra vez com esse assunto que ninguém quer ouvir. Não sei, entendeu? A gente vai até onde a gente pode, quer dizer, cada um tem a sua atividade. O Mark e eu somos empresários e nós não vivemos disso, né? O meu pai, das grosserias que ele dizia, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, quem está na universidade fica lá estudando um negócio que é de um outro mundo e tal, e o pessoal está falando, não tem nada disso, tá certo? Eu acho que uma reunião como essa
eu concordo que num dia só trazer esse monte de informação realmente é extenuante. Portanto, a organização aqui já concordou que no próximo evento nós vamos ter mais tempo, inclusive para debater com vocês, que acho que é importante. Mas eu vejo um aspecto positivo, o aspecto acadêmico. Já debater dentro da própria academia, porque muita gente, e eu tenho visto isso, eu profiro um monte de palestras, chega às vezes semana que eu faço 4 palestras em 4 lugares diferentes, eu vejo que muita gente que é da academia desconhece essas coisas. Então, começando dentro de casa, e aí eu tenho uma grande preocupação, porque muitos de vocês, por exemplo, são professores ou vão ser professores do ensino fundamental e ensino médio, e o que a gente vê no livro das crianças é que o homem destrói a camada de ozônio, que o homem está aquecendo o planeta, que são hipóteses que nunca foram comprovadas e, portanto, não devia dar. Se você colocar a lei de Newton, tá? A gravidade, entende, porque nós temos comprovação, nós temos uma equação que descreve o movimento em queda livre. Agora, colocar no livro das crianças que o homem está destruindo a camada de ozônio, que o homem está aquecendo o planeta, para mim isso não é educação, isso é lavagem cerebral. E o pior, os professores não têm condições de contestar isso. Entendeu? Então eles levam para as crianças aquilo que está escrito no livro. Então acho que começando com a academia já começa a alertar, e aí na educação de base, quem sabe para essa geração futura a gente já comece a mudar um pouco o jogo, porque essa desses últimos anos já teve seu cérebro lavado. E eu digo isso para você porque eu gosto da aula no primeiro período, quando a garotada entra no curso de meteorologia. Depois desse discurso todo, depois de mostrar para eles essa falcatrua que é o aquecimento global, sem base científica, se eu coloco numa prova, dê sua opinião sobre o aquecimento global, você vê que muitos deles ainda persistem naquilo que eles aprenderam no ensino médio. Então acho que um aspecto importante de reuniões como essa, onde é que a gente quer chegar, um dos aspectos é a parte acadêmica. Claro que a gente quer também envolver a sociedade nisso, mas isso é um processo muito mais lento, porque, como foi dito aqui, a mídia está fechada para isso. Você tem uma emissora como a Bandeirantes, que é aberta, né? Mas até as próprias educativas, ou algumas pretensas educativas, como a Futura, por exemplo, a Net Geo, né? A History Channel, que são pretensas educativas, eles não abordam, porque elas são instrumentos do pessoal de fora. Porém, se cada um sair daqui, né, pelo menos com dúvidas, e pare para pensar, então isso já valeu a pena para nós já atingimos o objetivo, porque você, depois, como um polo difusor, divulgador, você também vai colocar para as outras pessoas essas suas preocupações. Então eu reconheço que o processo é lento. Você vê, eu mostrei aí, tem a capa da Revista Brasileira de Geografia, de um artigo meu publicado em 91. Também todo esse processo dos aquecimentistas também levou um tempo bastante grande. No começo não convencia ninguém não, mas depois aos poucos. E a grande vantagem que a gente conta é com a própria natureza. Vocês vão ver, se tiver o Pacífico continuar frio, vai influenciar os outros oceanos, você vai ver os invernos rigorosos que a Europa vai passar.
E aí vai ser muito difícil convencer os cidadãos europeus, asiáticos, os chineses, os russos, de que está havendo um aquecimento global. Aliás, tem um pesquisador desse Instituto de Potsdam, que publicou agora, faz 15 dias atrás, um artigo mostrando que o aquecimento global vai provocar invernos rigorosos nos próximos 20 anos. Tá? Então, é um problema sério. É um problema sério. Mas acho que a gente conta também com isso, que a série de invernos rigorosos que vão acontecer, semelhantes àquele período entre 1947 e 76. Eu posso falar isso porque eu vivi esse período, que Retiro também, nós já somos bastante velhos para isso aí, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, no exterior, por exemplo. Eu estava em Madison, Wisconsin, fazendo meu doutorado nesse período de 71 a 75, e eu peguei inverno com 35 graus abaixo de zero. Tá? E na época o consenso científico era que íamos para uma nova era glacial. Se esse mesmo clima se repetir, possivelmente agora até um pouco mais intenso pelo fato de que o Sol está no mínimo, então eu acho que aos poucos essas próprias ocorrências vão destruir essa temperatura, essa ideia do aquecimento global. E a urgência que vocês veem de eles procurarem fazer essas COP uma atrás da outra, você vê, enquanto a da biodiversidade está no número 10, essa já vai para o 16. A urgência que eles têm é que o tempo está acabando. E eles sabem que o clima está esfriando. E sabem que daqui a pouco esse discurso não vai chegar a lugar nenhum. Então, se nós atingirmos o objetivo acadêmico de fazer com que cada um de vocês passe a questionar e passe isso adiante, se nós atingirmos esse objetivo de fazer com que os leigos comecem a se questionar, ou nunca tinha parado para pensar nisso, então mesmo que a gente não tenha acesso à mídia, né, como deveria, mas acho que aos poucos, com a ajuda da natureza, a gente vira esse jogo. O interessante, como o professor falou, é uma corrida, eles estão correndo para implementar tudo no Brasil, todas as leis são mudadas com o princípio da precaução, que é a coisa mais absurda que nós estamos vendo. Assim, todas as leis é cópia fiel do relatório que o Guilherme está lá estudando, os caras copiam, assim, por falta de conhecimento científico, de certezas científicas, mas pelo princípio da precaução, vamos implementar isso. Os caras estão fazendo essa toca de caixa correndo. Por que vai acontecer daqui a pouco? Vai mudar e eles vão falar, viu? Consertamos. Mas é por isso que a preocupação da sociedade em geral de ter conhecimento. Talvez um processo de começar pela academia para depois chegar numa outra geração demora um pouquinho. É um trabalho de formiguinha. De repente, paralelo ao trabalho dentro da academia, buscar uma estratégia para que essa informação se torne pública. Bom, tem um aí, tá funcionando esses dois? Dois tá bom? Claro que o objetivo aqui nosso seria esse de passar essa informação para as pessoas, o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam contestar e combater toda essa política suja que está vindo por aí. Mas eu vejo também que, assim, até o pessoal sair da academia mais bem preparado para ensinar os alunos melhor, e para esses alunos fazerem uma coisa vai demorar muito tempo e já vai ser tarde. Então, eu acho que a gente deveria abordar assim, a situação de uma outra forma, de uma outra estratégia, para atingir as massas, porque os aquecimentistas, eles fazem um filme catastrofista e aquilo tem um apelo à população que não importa se ele não sabe o que vai acontecer, mas ele vê lá aqui na capa do livro, que é do filme, né, a Estátua da Liberdade com água até os cabelos, então ele fala, não,
eu estou estragando o clima. E o pior, as pessoas estão acreditando que são elas que estão estragando o planeta. Então, até pelo princípio da precaução, que na verdade, se você abraça o princípio da precaução, você tem que abrir mão da razão. Porque é que nem a gente estava brincando no laboratório, é a teoria do vai que, né? Vai que acontece. Então, se você fizer isso, eles vão falar assim, não, o Ricardo não pode mais sair de casa, porque vai que dá louca e ele resolve matar um aquecimentista, então você vai ficar em casa. Sim, mas tem uma dificuldade da gente propagar esses trabalhos, essas ideias na mídia. Eu acho que até em função, assim, de forma geral, se você fala que é cético, eles falam, você está ganhando dinheiro de alguém para isso, da Shell, não sei quem. Bem que eu queria, mas está longe disso acontecer. Então, eu acho que até para evitar, assim, porque você pesquisa, faz um trabalho científico durante um tempão, e para evitar que esse trabalho seja comprometido, porque se você fizer um trabalho e falar assim, isso aqui eu recebi R$5 da Shell, aí eles vão falar assim, então joga fora, porque você só está corroborando o que eles estão dizendo. Então eu acho que tem até um certo, assim, uma retração da parte dos céticos, assim, em aceitar, em buscar novas formas por exemplo, de chamar a mídia, ou de buscar patrocínio de uma empresa para você ter mais visibilidade, com medo de você comprometer essa visão, ou de correr o risco de você ir lá apresentar o trabalho e alguém falar assim, mas você está recebendo dinheiro. Então isso eu acredito que acabe dificultando, assim, não dificulte sair do meio acadêmico essa discussão. É interessante o que o Guilherme também falou, né? A gente não usa financiamento nenhum, né? Esse evento foi financiado com vaquinha. Nossa equipe é muito interessante, que a gente fala assim, nós temos uma meta, precisamos mais ou menos de R$1.300, e em 8 dias cada um fez uma vaquinha e financiou o evento. Tem a planilha de custos, está lá fixada lá fora, para realmente falar que não foi a Shell, Petrobras, nada que financiou esse evento. A gente faz questão de não receber mesmo financiamento. E é interessante mostrar que, como educadores, que vocês muitos vão ser, a dificuldade de você chegar nas pessoas e explicar isso. Mas eu lhes garanto que uma vez que você mostra que o cara está sendo enganado, ele nunca mais volta atrás. Temos aqui, por exemplo, o Silvio, que participou do evento, ele dá diversas, durante as aulas dele vai fazendo os questionamentos, e na hora que ele mostra para os alunos dele que aquilo, isso aí não é, e assim, os caras não acreditam mais. Então é assim, é de pouquinho que você vai mostrando. Agora, o problema da precaução é interessante. A professora Daniela Onça, infelizmente, não está aqui, né? Ela ia destruir um monte de coisa aqui, assim, de filosofia e tal. Mas o princípio da precaução é interessante, olha. Mesmo que não aconteça, nós vamos adotar as medidas. Se acontecer, também vamos adotar as medidas. Então me diga para que ciência? Se todas as medidas já foram tomadas. Então o que nós estamos fazendo aqui? Vamos todos tomar cerveja. Choca porque vai estar saindo bolinha de CO2. Tá. A Comissão Europeia ontem aprovou a prorrogação do uso, a recomendação do uso do carvão como fonte de energia. Esse assunto ainda vai ser discutido e tudo mais, tem que ser aprovado pelo plenário da comissão, mas ontem, por votação esmagadora, às vésperas da COP16, os europeus não têm do que comemorar, né? Quer dizer, vão fazer um discurso verde, não tem nada de verde. Gente, o carvão é a fonte de energia mais barata disponível hoje. E a China usa essa fonte de energia de todas as formas possíveis, quer dizer, faz lá realmente uma termoelétrica a carvão por dia praticamente. É a energia mais barata do mundo. O exemplo da Espanha, eu tenho muita relação com empresas espanholas, aliás trabalho para uma inclusive. O exemplo da Espanha, nos últimos 10 anos, com todo o investimento nas energias limpas, parques eólicos, centrais fotovoltaicas e tudo mais, duplicou
o custo da energia elétrica. Então, as indústrias espanholas estão fora do mercado porque um insumo fundamental, básico hoje para toda a indústria, que é a energia, custa o dobro. Em 10 anos está custando o dobro. Todo o parque eólico e o solar fotovoltaico, então, nem se fala, é calcado em subsídio. Não há sustentabilidade. A sustentabilidade depende de um tripé. Um deles é o... E esse econômico falha na hora em que você coloca o subsídio no meio. O exemplo da Espanha, se for seguido por outros países maiores, como por exemplo os Estados Unidos vai à bancarrota. Interessante também falar sobre isso, né? Quando você aperta o botão para ligar a luz, você quer que tenha um sistema que 99,9% das vezes que você aperte aquele botão acenda. Estava conversando com o professor Molhão aqui, por exemplo, a eficiência dos sistemas de parques eólicos, 25%, 30%, quanto que era? Menos até? Então, assim, 18%. Então imagina que se você vai chegar em casa, vai apertar lá o botão e não vai acender. Gente, o Brasil é o melhor lugar do mundo para gerar energia eólica. A costa do Nordeste, de Natal, para cima até quase São Luís, é o lugar que venta mais constantemente no mundo, que é o que interessa. Imagina ter uma tempestade hoje e quase varrer a torre, e nos próximos 3 dias fica desligado. O cara do parque eólico liga lá para o hospital da cidade, olha, ele suspende a cirurgia porque não está ventando. As pessoas só vão se dar conta disso, a sociedade está tentando evitar o pior, mas as pessoas só vão se dar conta que foram enganadas quando os problemas começaram a acontecer. Os apagões gigantes, a conta de luz dobrar ou triplicar, aí eles vão acordar. Doer no bolso. Vou fazer um comentário. A nossa sociedade urbana, ela já naturalizou, você já nasce numa cidade com luz, com água encanada, então a gente não consegue conceber o que é viver sem isso. Então, para esse tipo de pessoa, é muito mais fácil você falar, não pague mais caro por isso. Mas, pô, quando você tinha que fazer outra fonte de energia, de gordura animal, lenha, você pegar a lenha, sair na chuva não dá, não vai queimar, não fica como esquentar hoje, a água está limpa. Isso é uma coisa inconcebível para uma geração, principalmente mais novas, que as crianças já acham que o leite nasce nas plataformas de supermercado. Eu acho que falar um pouco, voltando do ponto da educação, né? Como um bom professor de geografia, a maioria daqueles colegas aqui damos aulas em ensino médio e elementar. E o que acontece hoje com a nossa avaliação de ensino, né? Hoje as escolas, principalmente privadas, são movidas pela indústria do vestibular, né? Então, o vestibular cada vez mais ele está atento a questões pela globalização, pelo uso da internet, a questões levantadas pela mídia. Então, cada vez mais estão sendo abolidos temas científicos no ensino médio, ou seja, nas apostilas adotadas pelas escolas, e cada vez mais estão sendo levadas em consideração algumas reportagens que saem na revista. A consequência disso é isso que nós estamos vendo quando chega um professor do Molhão e ainda, mesmo explicando cientificamente, ainda consegue pensar que não, porque a revista estava certa, o meu professor estava correto. Então o problema está aí, é um problema educacional brasileiro, né? Estamos numa nova gestão, esperamos que a coisa melhore. Também não adianta, como modelo, não adianta agora ser aprovado, né? Foi aprovado o novo orçamento de 2010, voltou a ser 10% da economia nacional, né, da renda, vai ser para a educação, até esse ano é 7%. Mas não adianta a gente espalhar, querer criar novas escolas, espalhar a mesma coisa, o mesmo, como a gente diz no inglês, o approach, né? Quer dizer, formar baseado em opiniões que saem na mídia, ou saem no YouTube, seja lá onde for. Né? Então, aí sim entra o nosso papel aqui na academia, né? Principalmente na licenciatura, essa discussão do material didático, porque você vê a geografia. Na 7ª série do primário, é exatamente geografia física. E é totalmente descolado com a geografia da 8ª série, que seria a geografia política, como se fosse outra matéria. Qual que é a relação entre as duas? O professor não sabe. Né? Então, cada vez mais o assunto está voltando de onde ele começou, na geografia, no século XIX. Agora ele está começando a voltar. E se respondendo o colega que fez a pergunta anteriormente, cabe a nós sim fazermos essa ponte, trazer esse debate científico.
mais pautado na geografia física, mas tentar de alguma forma associar com o desenvolvimento da sociedade, inclusive com a questão da educação. Eu queria falar da questão da comunicação, porque, bom, eu sou formado em biologia, mesmo pela USP, e como biólogo eu acabei tendo uma formação científica. Muito antes de começar até essa história do aquecimento global, eu já sabia, pelas aulas de geologia, pelas aulas envolvendo o clima, que realmente o planeta já passou por períodos de esfriamento, de aquecimento, então eu já sabia disso tudo. Aí depois eu fui fazer jornalismo, também aqui. E aí a questão que entra assim, na questão da comunicação é que assim, o problema que acontece com a maioria das pessoas é que eu estava falando isso com o Mark Mundi, isso acontece principalmente também com jornalismo, mas não só jornalismo, porque eles não têm informação científica, eles não sabem o que é ciência, não sabem o que é a questão do questionamento científico, de você apresentar as provas, de você avaliar as provas e tudo mais. E aí eu estava pensando assim, como fazer com que por exemplo, que nós estamos aqui discutindo a questão da inexistência do aquecimento global, porque afinal de contas o clima varia ao longo do tempo, porque a planeta passa por um período de aquecimento e de esfriamento, é que o que acontece é que a mídia, os jornalistas, eles acabam apresentando, eles acabam vendo essa ideia do aquecimento global, justamente porque eles acabam recebendo de forma até muito mastigada, de forma muito simples, as informações de que, olha, está acontecendo um aquecimento global. E hoje a imprensa funciona assim, né? Pois é, pela 90% da pré-release. Exatamente, porque eu estava falando com o Mark, né? Eu estava falando com o Mark, até o próprio Mark falou primeiro, mas isso aí a gente sabe, as empresas jornalistas cada vez com menos jornalistas, os jornalistas têm menos tempo de poder trabalhar de ler notícias, além disso tem um problema que é de deformação jornalística, eles estão trabalhando muito em cima do jornalismo generalista, quer dizer, é o sujeito que não tem tempo exatamente de ter uma formação científica para poder escrever sobre ciência. E eu vejo que a melhor saída para isso seria justamente as pessoas da academia, da ciência, bom, talvez um termo que eu vou usar seja bem feio, mas assim, apresentar essas informações que vocês estão apresentando de uma forma assim melhor mastigada, de uma linguagem mais popular. Eu até estava assistindo a palestra de vocês, muitas das informações que vocês mostraram são de uma linguagem assim, mais simples, mas outras de uma linguagem um pouco mais complicada para explicar. Talvez até o pessoal de comunicação eu me propus a fazer isso. Entendeu? Sim. A Folha de São Paulo me convocou e eu fui lá fazer uma palestra para os jornalistas da Folha de São Paulo, os de meio ambiente e economia. Mas tem indivíduos como o Sr. Cláudio Ângelo, por exemplo, que porque passou 6 meses lá em Harvard, Massachusetts, ele sabe mais clima do que eu que estou estudando há 40 anos. Eu sei muito menos do que ele. Então não adianta eu chegar lá e dizer para ele, olha, o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Porque ele não aceita isso. Ele vai colocar as coisas da cabeça dele, porque ele tem os próprios interesses dele. Esse que é um aspecto. Quando você parte do princípio que você é um jornalista de mente aberta e que você quer colocar no papel a informação da melhor maneira que seja mais adequada, aí tudo bem. Só que tem que lembrar que alguns não querem fazer isso. E é o exemplo do Cláudio Ângelo, que quase que eu mandei ele calar a boca, se retirar da palestra que eu estava fazendo, porque ele começou a me agredir. Eu simplesmente colocando os fatos para ele, ele começou a me agredir. Por quê? Não é de interesse dele. Estou levando a informação? Estou levando a informação. Usa quem quer usar, mas tem gente que não quer. A gente vê isso em vários jornais, né? Vários jornais. Eu sei que existem bons e maus jornalistas realmente preocupados em verificar o que certos fatos ao invés de contar Sim, mas no jornal não tem um cara como esse. O jornal hoje em dia, na verdade, é A Folha de São Paulo mantém
Essa é uma verdadeira coluna de achistas, né? No jornal não tem mais assim aquele jornalista que, não sei se você estudou sociologia lá no curso de jornalismo. Então, nem a matéria de sociologia não tem mais, né? As pessoas não entendem que assim, eu sou jornalista, na verdade é um policial, né? O jornalista é um policial, ele tem que achar esse fato, esse outro fato, os dois lados e simplesmente relatar. Eu canso de fazer entrevista para televisão, inclusive me surpreendeu da Bandeirantes, né? Quando eles vieram aqui fazer uma entrevista de 1 hora, passou 5 segundos do que eu falei. E dos outros caras falaram muito, muito mais, né? Da turma dos aquecimentistas. E normalmente eles usam uma sacada muito interessante. Eles colocam a gente para falar e põem os caras para rebater o nosso argumento com nada, né? Aquele argumento ridículo deles de, é consenso, não sei o quê. Então eu fiquei assim, pasmo, né? Eu dei entrevista também para a revista Veja, vários, você vê lá o texto desse tamanho e o que você falou, 3 linhas no final. Ah, não, eu cobri os dois lados, mas a balança está assim, né? Não, eu concordo. É difícil, é difícil. Mas, por exemplo, seria o caso, por exemplo, vocês ampliarem, não sei se vocês já tentaram, mas ampliarem assim, a forma de comunicação. Assim, o Guilherme está com um projeto desse, né? Textos mais claros, mais detalhados, às vezes até mesmo com críticas. Sim, você já pode encontrar isso no próprio site da fakeclimate.com, porque a jornalista australiana Joana Nova fez um negócio chamado Manual dos Céticos. E nós traduzimos, nós fizemos nossa força-tarefa, eventualmente com exemplares, traduzimos e tem elogios no site dela sobre a equipe brasileira que está fazendo isso daí. O Geraldo também está fazendo novos contatos com o Timbal, né? Para a gente colocar um pessoal aqui do Brasil para começar a ser expoente nisso, porque senão esse pessoal vai dominar tudo e acabou a ciência, né? A ciência climática ela está fazendo uma coisa que ela não deveria: decidir o destino da humanidade. Então, a grande pergunta que a gente fala é a seguinte: desde quando, dentro do vasto organograma do conhecimento humano, uma caixinha chamada climatologia vai virar para o resto do organograma e vai falar, vocês têm que viver assim agora? E ninguém pôs a mão na cabeça para falar isso. Gente, os caras estão ditando a regra para tudo. É impressionante isso. Ninguém acordou para isso. Olha, o organograma do conhecimento é gigantesco, é vasto. Tem uma caixinha muito específica da física da atmosfera, física experimental da atmosfera, climatologia. Ela está virando para o organograma e está falando, olha, vocês vão ter que viver assim, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que usar esse tipo de energia, vestir essa roupa, não pode fazer isso, sacolinha plástica. Pelo amor de Deus, é terrível isso. A internet é uma arma bastante poderosa e, em certos aspectos, eu concordo com você que a gente deveria explorar mais esses aspectos, né? Criando blogs, Visitem o meu blog. criando blogs, levando essas informações, porque é muito difícil. Agora, acho que o fundamental mesmo é você virar o jogo na sala de aula para as crianças. Esse que é um ponto que me preocupa atualmente, depois que eu fui olhar os livros didáticos. E ao mesmo tempo, de uma certa forma, fazer pressão ao MEC, né? Como é que o MEC permite que os livros didáticos tenham esse tipo de informação? Tá? Então, quem conhecer gente que faça parte dessas comissões do MEC que avalia o conteúdo programático, o conteúdo desses livros, que comente isso, porque não é possível. Nós estamos lavando o cérebro das... Mas, professor, eles entram com a lei da imprensa. As editoras entram com a lei da imprensa de censura do material. É impressionante. Eles manipulam para você achar que você fez. Eles vão na onda do que a sociedade fala. Ou eles manipulam a sociedade para pensar do jeito que eles querem, ou eles vão fazer o que a sociedade está demandando. Então, por exemplo, hoje as empresas que começam a ter esse tipo de brasileiros, porque a sociedade está cobrando isso. A sociedade sabe o que é isso? Não sabe. Se perguntar até cliente mesmo, a sala cheia, né? Para todo mundo, quem é que sabe o que é a diferença de reciclagem e reutilização?
reciclável e reciclável. Reciclado e reaproveitável. Né? Então, apesar da sociedade não saber o que significa desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, biodiversidade e crescimento global, elas entraram na aula. Porque de alguma forma elas foram atingidas. Então, eu estou batendo nisso porque, de alguma forma, a comunicação, alguém enfiou essa semente na cabeça das pessoas e as pessoas estão cobrando políticas públicas e postura das empresas para as questões deles. Então, se a gente não mobiliza a sociedade, não sai dinheiro para pesquisa, para essa linha, não sai políticas também na área de educação, que seja interessante, não, enfim, acaba que tudo ou manipulado a sociedade para fazer o que querem, dar a resposta que eles querem, ou a sociedade, por alguma outra forma de motivação, obriga governos e empresas a tomarem algumas atitudes. Então, tudo está baseado na sociedade. E eu costumo falar também, algumas pessoas, quando começam a falar sobre o poder econômico, sobre o controle dos ricos e não sei o que, eu falo, gente, o capitalismo está proporcionando para a sociedade uma força que ela nunca teve na história. Ela sempre foi dominada pela porrada. E hoje ela está sendo dominada pelo poder econômico, mas que está tão fragilizada, a gente não sabe disso, não tem consciência disso. Mas a gente deveria muita gente. Então hoje o poder, na verdade, está na mão da sociedade, da maioria. Só que elas não sabem, não têm essa consciência disso que não utilizam. Porque basta você chegar e falar, claro que é um exemplo impossível, mas eu tenho que ir para o extremo. Falar, galera, vamos abolir Microsoft das nossas vidas. A Microsoft quer, ou se ela souber que isso está sendo projetado, ela já vai ter que entrar no mercado de alguma forma para realizar isso. Como a Coca-Cola ficou público na época da realidade, que começou uma onda na internet, que ele foi cortado dos americanos, falar publicamente, somos uma empresa brasileira, entregamos não sei quantos mil brasileiros, então de quem que ela teve que pagar? Então, o capitalismo deu força, nunca se viu na história, para a sociedade. Na verdade, ela pulverizou muito mais o poder. Por isso que eu continuo batendo. Se a sociedade fica do lado, aí a pena está grande. Eu já acho que deve ser uma outra coisa. Eu acho que o capitalismo, na verdade, está passando pela quarta fase dele. Ele saiu do industrial, foi para o comercial, foi para o financeiro, que é uma falácia, dinheiro virar dinheiro. Agora ele vai para o capitalismo ecoideológico. É a quarta fase dele. Então você está implementando o valor agregado de uma coisa que não existe. O produto só tem uma folhinha pintada de verde e vai. O Veja de 100 ml, que é ecológico, R$8. Para com isso. Tá? Então, na verdade, o que está passando, nós estamos passando um período de transição que o capitalismo enfia o movimento ambiental para dentro dele, porque ele se adapta, né? Ele fala assim, olha, tá bom, você não gosta de comprar isso aqui porque polui o planeta? Beleza, eu te vendo a imagem de que ele não polui, que ele não sei o que, e você está feliz. Ele vai se desdobrar assim. Então nós estamos realmente passando pela quarta. Eu defendo essa hipótese, nós vamos tentar escrever coisas sobre isso agora, que é a quarta fase do capitalismo, sim, o ecoideológico. Mais alguma pergunta, pessoal? Todos cansados, quase 1h da manhã? Então eu gostaria de encerrar nossa primeira mesa, né, quadrada, super mesa quadrada de mudanças climáticas, agradecendo então a Mário Carvalho Fontes Neto, ao Geraldo Lina, ao professor Luiz Carlos Baldissero Moleon, ao Mark Kennedy Lam, ao professor Francisco Vecchia pela sua presença, professor Clementino Soguil, muito obrigado mais uma vez por estar presente, o Guilherme Poli Rodrigues e o Marcelo dos Santos Rodrigues Ligabô. Agradecer a presença de vocês, a persistência, e cada um agora é uma sementinha, né? Então vamos lá, fissão nuclear. Agradeço toda a equipe que trabalhou durante esse evento, ao Celso, ao Rogério, à Luciana, ao Silvio, ao Caio, Marcelzinho, Guilherme, Camila e Lili, quem mais? Esqueci alguém? Eu falei todo mundo. Ao Martin, que fez o site. Muito obrigado. Por favor, então acompanhem lá as notícias no fakeclimate.com. Lá também estão os links
para os sites amigos, como o do Mário Fontes e outros em Portugal. Muito obrigado mesmo.